Afogado numa crise política e econômica sem precedentes, o Brasil perdeu espaço e credibilidade no plano internacional. Nesta semana, o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto, discute como o país pode voltar a influenciar o mundo depois das eleições presidenciais. Bom dia, Ulisses. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. As eleições de 2018 cheiram a pandemônio e não vão faltar problemas para a gente resolver no processo de escolha do próximo chefe de Estado. Um deles é a posição que esperamos ocupar no mundo. Por isso, pensar em política externa também é um ponto importante para o eleitor, por várias razões práticas até, como explica a professora Maruk Doctor, da Universidade de Hull, na Inglaterra, que eu encontrei aqui em Londres na semana passada. É a política externa que decide as políticas de comércio, a posição do Brasil sobre as políticas de comércio. E comércio gera exportações. Exportações geram empregos. Eles geram impostos para o governo depois pagar as coisas sociais, serviços do governo. Então, política externa é política da cidadão normal e eles têm que se interessar. Além das questões econômicas levantadas pela especialista em relações internacionais, o debate também vai alcançar pontos quase de cunho moral, como, por exemplo, a questão da imigração, que o candidato Jair Bolsonaro tem insistido muito. Esse é o professor Guilherme Casarões, da FGV, especialista em relações internacionais e ciência política. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que há uma onda fortemente antiglobalista, né? Como isso vem sendo chamado, inclusive nos Estados Unidos, de candidatos ou políticos fortemente conservadores, com uma pauta meio nacionalista, meio protecionista. Então, pode ser que isso apareça na discussão de 2018. Agora, o formato que isso vai tomar ainda é incerto e não dá para a gente apostar. A gente ainda não sabe ao certo quem vai ou não concorrer à presidência e esse é só mais um sinal do grave momento político que o Brasil vive. O embaixador do Brasil em Roma, Antônio Patriota, me disse que tudo bem, estamos passando por um momento ruim mesmo, mas que no geral outras potências também têm suas dificuldades. Nós não podemos subestimar a capacidade de influência que temos, também não vamos sobreestimar, é verdade que temos nossas limitações, desafios internos, etc. Mas todo mundo tem, e muitos lugares do mundo estão vivendo processos de retrocesso em termos de valores e de influência e de capacidade de alcançar alguma ressonância universal. Não é o nosso caso. O que nós representamos é uma mensagem de ressonância universal, construtiva e a favor da cooperação. Para fechar o debate, o professor Andrés Malamud, da Universidade de Lisboa, aponta para alguns cenários em que o país pode voltar a se destacar internacionalmente. Se houver um presidente ativo no plano internacional, o Brasil tem boa possibilidade de influenciar em algumas áreas de política internacional. Medio ambiente, sem dúvidas, a mudança climática é um problema e o Brasil é um ator relevante nessa área. Regulação da internet, onde o Brasil também tem vindo a jogar um papel relevante nas negociações. E a questão dos medicamentos. Isto, possivelmente, a política mais progressista que se tenha feito no terceiro mundo foi feita pelo Brasil com a quebra das patentes dos medicamentos, José Serra, no Ministério, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Isso foi revolucionário. Quer dizer que o Brasil tem a capacidade de regular desde a sua própria ação. Não é preciso que influencie as normas internacionais. Fazendo sozinho, o Brasil consegue mudar coisas importantes nestas áreas de políticas limitadas, mas relevantes. Agora, é evidente que tudo isso depende da normalização da política interna. E esse é o maior desafio para o Brasil neste momento. Um excelente final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. O Ulisses fez uma brilhante reportagem. Essa questão de política externa ela é fundamental ao país, né? Fundamental. E o Brasil está sem política externa. Bem, o Brasil não tem política interna. O Brasil não tem projeto. Nós temos um governo com acusações gravíssimas de ilicitudes, envolvendo presidente, ministros, base governamental. Os opositores também envolvidos em ilicitudes, muitos, né? Com uma situação gravíssima, como nunca na história do Brasil. Nunca teve tanta corrupção como agora, nunca. E o Brasil é o país mais corrupto no mundo ocidental. Com tudo isso, como é possível ter uma política externa com um projeto nacional, uma política externa agressiva, como deve ser de um país que tem o papel
que o Brasil tem no hemisfério sul, ou aqui, especialmente na América do Sul e tal. Durante os governos Lula e Dilma, tinha uma política externa absolutamente equivocada, né? Que jogou o país num beco sem saída, né? O Brasil chegou a apoiar ditaduras, não só aqui da América do Sul, da África Negra, momentos tenebrosos no Brasil também, quando participou, não como membro permanente, vale destacar, do Conselho de Segurança da ONU, e nos empréstimos. A posição internacional do Brasil foi muito ruim, foi muito ruim. Anteriormente, no governo do Fernando Henrique, a política externa também foi muito tímida. Na verdade, se fôssemos falar em política externa, a última que tivemos foi na década de 70. Foi Azeredo da Silveira, ministro das Relações Exteriores no quinquênio Geisel, que desenvolveu uma política externa, chamado pragmatismo responsável. Aí sim, você tinha um projeto. Sem entrar muito no mérito do projeto, mas era um projeto ousado, que era buscar uma independência em relação aos Estados Unidos. Recordem vocês todos que em 1975 teve o acordo nuclear Brasil-Alemanha Ocidental, a época era a Alemanha Ocidental. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, o primeiro país, né? E que em relação ao Oriente Médio tinha uma posição muito diferente do que o Brasil tinha até momentos antes da gestão Azeredo da Silveira. Então, você tinha uma proposta de política externa, né? De papel do Brasil no mundo e tal. O Saraiva Guerreiro, o ministro das Relações Exteriores de João Batista Figueiredo, em parte seguiu, mas ainda de forma tímida, porque a situação econômica se agravou muito com a crise da dívida externa, mas muito mesmo tal. Quando vem o governo Sarney, que política externa o Brasil teve no governo? Teve aqui na América do Sul, e aí é relevante, o episódio do Mercosul, que está vinculado ao quinquênio José Sarney e tal. Fernando Collor, é difícil falar numa política externa, inclusive, né? Que política externa teve? Apesar que teve a ECO 92 aqui, a Rio 92, que foi até então a maior reunião de chefes de Estado no mundo. Foi realizada em 1992 no Brasil. Quer dizer, a questão é que muitas vezes você não tem política externa de governo, mas você tem o corpo permanente do Itamaraty, que é muito bom. O Itamaraty, apesar do que Lula, Dilma, nos 13 anos quiseram destruir o Itamaraty, ele conseguiu resistir. O Itamaraty é um dos exemplos de uma administração eficaz, né, de um órgão de Estado, né? Ele é fundamental. A Casa de Rio Branco, para lembrar que o Itamaraty está muito vinculado à figura de Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores de 4 governos durante 10 anos consecutivos, tal. Construiu a política diplomática moderna do Brasil. Mas no momento não temos mesmo. É bom lembrar que o governo Temer teve 2 ministros, quer dizer, o primeiro José Serra, que segundo disse, por razões de saúde, resolveu deixar o cargo. Agora temos a Luiz Nunes Ferreira. E basta ver as posições aqui recentes sobre episódios aqui da América do Sul. E é uma questão que em 2018, com o novo presidente, pode ser que aí possamos construir uma política externa que passa. E é verdade, como bem disse um dos entrevistados, na excelente reportagem do Ulisses, passa necessariamente por resolver as questões internas.